Por ter nascido num lar evangélico, na verdade, por não ter nascido num lar evangélico, não é difícil me deparar com textos bíblicos que me lembram das minhas antigas convicções que eu tinha, mas que quando comparadas àquilo que eu leio na Bíblia, eu percebo que elas eram erradas, que elas são erradas. Eu era sincero nas minhas convicções, mas sinceridade no que está errado continua sendo errado. E se eu estiver sinceramente errado em questões fundamentais da fé, estar errado vai custar a eternidade da minha vida. Saber e crer nas questões fundamentais da fé é vital para vivermos uma vida verdadeiramente cristã. Afinal de contas, se a nossa fé estiver no alvo errado, até podemos nos considerar cristãos, e como muitos fazem, mas o fundamental é que Deus nos enxergue como dele, como filhos dele. O apóstolo João, ele escreveu no capítulo 1, versículo 10 a 12. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Percebam a clareza bíblica de que nem todos são filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus Cristo, e o evangelista aqui ele está falando, o apóstolo evangelista, ele está falando de Jesus desde o primeiro versículo. Aqueles que creem em seu nome, esses se tornam filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, se torna filho quando crê, quando recebe, quando crê. De novo, talvez você pense ser filho de Deus, porque sabe do nome Jesus, porém não sabe do significado da morte dele. Talvez você não saiba do significado de graça, talvez você não entenda o peso do seu pecado, e talvez você não saiba como tudo isso se relaciona. Por outro lado, talvez você saiba muita coisa. Quantos capítulos tem o livro de Provérbios? Quantos capítulos tem Salmos? O público para quem Mateus escreveu? Com quantos anos morreu Noé? Que Davi derrotou Golias e que cometeu um grave pecado? Que um dia Jesus voltará? Ou seja, talvez você saiba muita coisa, mas será que essas coisas que você sabe, elas são fundamentais para a sua salvação? Para que você tenha certeza, de novo, certeza de que um dia estará no paraíso com Deus? Porque eu diria que até a falta de certeza pode ser um problema na sua convicção dos fundamentos da fé. João, no final da sua primeira carta, além do Evangelho, ele tem 3 cartas. No final da primeira carta, ele escreveu: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ter a certeza da salvação é ter plena convicção, plena fé nas promessas de Deus. Se você não tem essa certeza, é possível que você ainda não confie em Jesus. Vejam, João conclui a sua primeira carta dizendo que o que foi escrito serve para aqueles que creem em Cristo entender que eles já têm a vida eterna. Aqueles que entendem a convicção, a certeza da salvação como arrogância, possivelmente enxergam assim porque precisam olhar para este ângulo como se a salvação fosse merecimento. Eles pensam que precisamos merecê-la, precisamos fazer alguma coisa em prol da nossa salvação. Em última análise, para esses, é somente Deus quem sabe se alguém merece ou não a vida eterna, quando na verdade a regra é clara. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A base da salvação é graça de Deus. O meio da salvação é a fé. Não há obra alguma que possamos fazer que nos sirva de recompensa para ganharmos a vida eterna. Deus, ele não trabalha com pagamentos.
Ele opera na sua imensa graça, exigindo apenas que nós creiamos, que apenas tenhamos fé no alvo correto. E eu creio que uma boa história que ilustra essa questão é a dos 2 criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus. Então eu quero explorar esse texto com vocês, esse relato com vocês, e pedir a Deus que não nos deixe sair daqui com a certeza da essência do Evangelho, do fundamental da fé. Tanto para que nós entendamos se temos ou não a vida eterna, quanto para quando nós formos falar lá fora, a gente não fique preocupados com quantos capítulos tem Salmos ou Provérbios, mas com a informação vital para que aquela pessoa, entendendo e crendo, seja salva. Então eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de juntos aqui, desfrutarmos do aprendizado da Tua Palavra. Eu te peço, Pai, para que ninguém saia daqui, pelo menos com o entendimento correto do que é fundamental à nossa fé. Nos ajude, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Se saíssemos daqui, ou por aí, perguntando às pessoas ao nosso redor se elas sabem quem é Jesus, eu acho pouco provável, se a pergunta fosse essa, viu, você conhece Jesus? Eu acho pouco provável que a pessoa respondesse, não, eu não conheço. Eu acho que quase 100%, eu vou chutar 100% responder, eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é. Contudo, se pedíssemos para essas mesmas pessoas explicarem, para que elas explicassem quem é Jesus, eu acredito que nós ouviríamos diversas respostas que não são coerentes com a Bíblia. Por tudo que Jesus fez e por tudo que Jesus passou, Ele se tornou extremamente conhecido no seu tempo. E Ele ainda é muito conhecido nos nossos tempos. Agora, da mesma forma como Ele não foi devidamente reconhecido no passado, Ele também não é reconhecido hoje. Ainda que saibam que existe um camarada que se chamava Jesus, que foi crucificado. E quando Ele foi crucificado, colocaram uma placa em cima da cabeça dele, dizendo, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aquela placa, de fato, ela não servia, ela mal servia para que as pessoas pudessem saber quem é aquele homem. As pessoas sabiam que era Jesus de Nazaré que estava ali. Porque essa placa, na verdade, ela foi uma zombaria dos romanos contra os judeus. Além disso, um estímulo para que os próprios judeus ou outras pessoas que ali passassem zombassem de Jesus. Os versículos seguintes dessa passagem de Mateus falam sobre isso, a partir do versículo 39. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. No Evangelho de Lucas, diz que os soldados também zombavam de Jesus. E até mesmo os 2 criminosos que estavam crucificados ao lado dele zombavam. Ambos zombavam. No versículo 38 e 44 de Mateus 27, nós lemos, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Imagine, os caras tinham acabado de dar início àquele que já foi considerada a pena capital mais cruel da história. E em meio a tantas dores, esses 2 criminosos ainda encontravam motivação e fôlego para zombar de Jesus. Um deles disse o seguinte, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Como eu disse, aquela placa não tinha o propósito de identificar a pessoa que estava naquela cruz. Jesus, ele era muito conhecido, a ponto do próprio criminoso, que havia sido crucificado do seu lado, chamar Jesus por um nome que não estava naquela placa. Ele disse, você não é o Cristo?
E Cristo é a forma grega de se dizer Messias, que vem do hebraico. Todo o povo de Israel, de fala hebraica, sabia, esperava por um Messias, como era anunciado no Antigo Testamento. Talvez vocês se lembrem ou não, mas olha como Filipe fala acerca de Jesus para Natanael, antes deles se tornarem discípulos do Messias. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Em outras palavras, Filipe está dizendo que o Messias é o personagem principal do Antigo Testamento, e que ele estava presente. O nome dele era Jesus. Agora, a expectativa que o povo tinha do Messias não era que ele morresse, era que ele salvasse Israel das mãos opressoras, dos romanos. Em Lucas 24, 21, nós lemos um dos discípulos, ele fala isso, um dos discípulos que estava a caminho a Emaús, diz o seguinte: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles tinham uma falsa expectativa daquele momento do serviço de Jesus aqui na terra. Eles não entenderam corretamente o papel do Messias naquele momento da história. E, consequentemente, apesar de todos os sinais que viram, não creram em Jesus. A proposta do Messias não era sair vivo dali para então salvar os criminosos da morte e os judeus da opressão romana. A proposta do Messias era cumprir a vontade do Pai e, consequentemente, morrer ali para ressurgir no terceiro dia e salvar todo aquele que nele cresce, fossem os criminosos ou qualquer outra pessoa pela culpa dos seus pecados. Tristemente, esse criminoso não reconhecia que a oferta de Jesus era muito maior do que meramente retirá-lo daquele pau, daquela cruz, daquela morte. Uma morte dolorida? Seguramente. Uma morte cruel? Sem dúvida. Mas o fato é que mesmo que ele saísse vivo daquela cruz, sem Jesus, ele continuaria condenado pelos seus pecados e responderia como culpado perante o justo Deus. Saber sobre Jesus, que ele é o Messias, o Cristo, não significa crer em Jesus. Saber que só nele podemos ter a vida eterna é um ótimo começo, mas saber não é crer. Não é por menos que quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte no capítulo 1, versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Num primeiro momento, eles ouviram. No outro momento, eles creram naquilo que ouviram. Jesus também falou nesses termos. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê, não é só ouvir. Naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ouvir é o primeiro passo, mas não é suficiente. Não basta estar informado, não é suficiente saber para que sejamos salvos. É necessário crer, ou seja, é necessário confiar, ter fé no que Jesus disse. Interessantemente, por alguma razão que a Bíblia não nos diz, o outro criminoso que antes zombava de Jesus, conforme a gente já viu, ele mudou o tom da conversa. Alguma coisa aconteceu naquele cenário, naquele ambiente. Teólogos gostam de usar a expressão alemã Sitzenleben, ou seja, naquela situação de vida, naquele contexto daquele camarada, que ao invés de dar sequência às zombarias, ele acaba repreendendo o outro criminoso. Olha só. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Comece a notar que esse criminoso que repreende o primeiro começa a manifestar os fundamentos de uma verdadeira fé, pré-requisito para a salvação, que não é que Provérbios tem 31 capítulos, que os Salmos têm 150 capítulos.
E de forma clara, ao deixar de zombar Jesus para repreender o outro criminoso, ele manifesta o que a Bíblia chama de arrependimento. Ou seja, ele muda de ideia sobre o que ele pensava acerca de Jesus. Por isso, inclusive, ele exorta e acusa o primeiro criminoso de não temer a Deus. Não era o momento de insultar ninguém, ainda mais um que está preso numa madeira como nós aqui também estamos. Ali era um momento de clamar a Deus por misericórdia, por consolo, por socorro. Esse criminoso, ele explica: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele sabia que a punição pela qual estavam ali era justa. Ele sabia que os atos que ele havia praticado, a Bíblia não fala para a gente exatamente o que ele fez, mas sabia que não era à toa que ele estava crucificado. Ainda mais, ele sabia ainda algo mais peculiar e até extraordinário. Algo que também é fundamental à nossa fé, segundo as Escrituras. Que Jesus estava ali de forma injusta. Que ele não havia cometido nenhum mal. Esse criminoso, humildemente, ele reconheceu que a sua punição era justa, que as consequências das suas decisões e ações geraram os pregos em seus pés e nas suas mãos. Enfim, ele reconheceu que era pecador. Ao mesmo tempo, ele sobrenaturalmente sabia que Jesus não era pecador. E ele queria que o outro criminoso percebesse isso. E é para ele que ele está falando. Anunciar o Evangelho não é um pré-requisito para a nossa salvação. Não é Deus esperando você falar para alguém do Evangelho para que ele tique o seu nome lá e falar, agora sim esse cara é salvo. Não é. Isso, na verdade, vem de pessoas que possivelmente são as que melhor entendem o que é fazer parte da família de Deus. Mas entendam isso, meus queridos. Grande parte do nosso trabalho evangelístico aqui em Paulo Afonso, na região de Paulo Afonso, não é apresentar Jesus Cristo como se ele fosse um desconhecido. As pessoas, na sua grande maioria, elas sabem sobre Jesus. E parte do conhecimento que elas têm, inclusive, está correta. Por isso, a nossa tarefa de evangelização, de espalhar a semente das boas novas, é conduzir essas pessoas, em verdade e em amor, no poder do Espírito Santo, para que elas entendam o significado daquilo que elas já sabem. Para que elas melhor entendam e, entendendo corretamente, elas creiam. O nosso trabalho não é convencê-las. O nosso trabalho é explicar, é falar, é pregar, é anunciar com clareza. Esse é o nosso trabalho. Explicar, a gente precisa dar mais informações se for preciso. Aliás, nunca numa atitude de indiferença, porque a pessoa não tem entendido, ou porque ela não creu. Algumas pessoas vão demorar para crer. Talvez esse tenha sido o seu caso. Talvez alguém tenha lhe falado há anos do Evangelho, mas só há pouco tempo, alguns meses, alguns poucos anos, você creu. O criminoso que se arrependeu, que reconheceu ser pecador, ele reconheceu que Jesus estava ali injustamente, porque ele não era um pecador. E com isso, ele mostra essa confiança em Jesus. Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gentilmente, ele pede para que Jesus não se esqueça dele, que o incluísse nos seus planos. E corretamente ele chama Jesus de rei. E eu não acredito que é simplesmente porque ele leu numa placa que estava em cima da cabeça dele. É porque dessa vez ele realmente acreditava que Jesus era rei. E era um rei de um reino que não fazia parte dessa história. Era um rei de um outro mundo. E ele estava certo. Precisamente, ele pede ajuda ao único que tinha poder para mudar a sua situação, que é o contrário do que acreditava e desejava o primeiro criminoso.
não seria totalmente solucionado nesse mundo. Não é simplesmente me salva, me tira dessa cruz. Em suma, esse homem, passos rápidos para a morte, mostra tanto saber quem é Jesus, quanto apresenta a sua fé em Jesus. Ele creu. E por causa disso, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa era uma promessa daquele que não mente, daquele que não peca, daquele que é fiel. Hoje, você, criminoso, você que assassinou, você que estuprou, você que machucou muita gente, você que roubou, você que traiu, você que abandonou, você, criminoso, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que boa obra esse criminoso fez para ir para o céu, para ir para o paraíso? A obra de Cristo alcança o pior dos piores, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Nós não sabemos exatamente o que esse homem fez para que fosse crucificado, mas nós sabemos que a crucificação não era para qualquer crime. Não é que o cara roubou o pão da padaria e vai lá, agora você vai para a cruz. Não era isso. Ele fez alguma coisa muito grave. E há poucas horas antes da sua morte, ele ganhou o melhor presente que alguém poderia ganhar: a vida eterna, o ingresso para o paraíso. Mesmo assim, se você já creu no Evangelho, um dia você vai conhecer esse camarada. Vai ser o grande encontro do criminoso da cruz com os mentirosos, gananciosos, traidores, cobiçosos, indiferentes, orgulhosos, que nós aqui da Igreja Batista Fonte já fomos e talvez ainda sejamos. Porque todos nós também somos pecadores. É o grande encontro dos pecadores redimidos. O grande encontro dos pecadores que creram. O grande encontro dos homens e mulheres que nunca mereceram estar no céu. É isso que se chama graça. É por isso que é graça. É por causa da fidelidade de Jesus que um dia você que creu vai estar presente eternamente ao lado de Deus. Graças ao poder transformador de Cristo em nós, nossa identidade não é primeiramente definida pelo nosso pecado, mas sim pelo Deus que habita em nós e tem nos transformado de glória em glória. Eu comecei essa mensagem dizendo que eu não nasci num lar evangélico e que à medida que eu lia a Bíblia eu me deparava com afirmações que batiam de frente com aquilo que eu cria. E esse texto é um deles. Eu sinceramente acreditava que precisava fazer boas obras para que eu fosse considerado por Deus na hora que eu me aproximasse diante dele, diante do portão celestial ou diante do tribunal. Eu sinceramente acreditava que a minha vida eterna dependia do quão bom eu precisava ser. Eu vivia pensando numa balança de pratos, pensando que se o meu prato de boas obras estivesse mais pesado do que o meu prato de pecados, então Deus seria bondoso comigo e me colocaria no paraíso. Um texto como o de hoje acaba com qualquer ideia, com qualquer argumento de que a nossa vida, além desse mundo, depende dos nossos esforços. Ela depende exclusivamente do esforço, ou melhor, do sacrifício que a única pessoa que pisou neste mundo e não pecou, ofereceu. A nossa salvação depende exclusivamente de crermos no alvo correto, a saber, Jesus Cristo. Porque eu estou dizendo isso para vocês? Não, porque a Bíblia fala isso para a gente. Se você ainda não creu nele, arrependa-se e perceba como a Bíblia, com clareza, nos apresenta um Jesus que te ama tanto, que entregou a sua própria vida para nos salvar da morte. Ele não está pedindo para você
seja batizado para ser salvo, dê dinheiro à igreja, dê dinheiro ao pobre, vai trabalhar no posto de distribuição de sopa lá no BTN 3, faça isso, faça aquilo. Não são pré-requisitos para a nossa salvação. Porque não há nada que nós possamos fazer que nos dá direito de entrar no céu. Nada, nada. O que Deus requer é que confiemos no Evangelho, que nas palavras do apóstolo Paulo, nós lemos: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho, as boas novas que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O que ele pregou? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a essência do Evangelho. Sem isso, não é Evangelho. É por meio desse Evangelho, dessa boa notícia, que nós somos salvos. Jesus tomou sobre si as nossas transgressões, profetizou Isaías. João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas escreveu em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. É a exclusividade de Jesus. Estudem a Bíblia e veja por seus próprios olhos que a única exigência que Deus tem para você se tornar filho dele é que você creia em Jesus Cristo. Daí sim, como filhos, vocês terão outras responsabilidades e outros privilégios. Daí sim, Deus espera que você faça boas obras. Para garantir a sua salvação? Nunca. Mas para honrar aquele que te salvou. Então eu pergunto, você vai estar no paraíso? Eu vou. Porque eu creio em Jesus. Eu creio na palavra dele. Eu creio no que ele fez por mim. E a minha certeza não é arrogância. A minha certeza é a confiança que eu tenho na promessa dele. E ele não mente. Eu quero terminar essa mensagem lendo com vocês João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. De novo. Quem nele crê não é condenado. Se você crê, você não é condenado. Crê no quê? No que nós ouvimos hoje. Mas quem não crê, já está condenado. Você pode continuar fazendo o que for, se acredita que precisa ser bonzinho, precisa ser generoso, você precisa de tudo isso. Mas nada disso vai te dar o ingresso para o paraíso. Nada disso. É por causa da graça, por meio da fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no portão celestial, bater no peito e falar: Senhor, olha o que eu fiz por ti. Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Vamos orar.